Então, irmãos, eu gostaria de abrir a Bíblia com os irmãos no livro de Mateus, no capítulo 28, primeiro livro aí do Novo Testamento. Mateus 28, do 18, a gente vai ler dois versos, 18 e 19. É um verso aí que eu acredito que os irmãos até saibam de cor. Que vai dizer o seguinte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, ó Pai. Nós agradecemos porque o Senhor é rico em misericórdia e glória a Deus porque o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos em Tua casa, ó Pai, para Te glorificar, Te honrar, ó Pai, e estar contigo, Pai, recebendo a Tua palavra. Que o Senhor use, Deus, o Seu servo pecador, ó Pai, para que corações possam ser transformados nessa noite e que nós, ó Pai, nosso desejo e principalmente o meu desejo nessa noite é que nós não saiamos daqui os mesmos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, eu gostaria de falar com vocês nessa noite a respeito de um tema que foi um tema que me tocou bastante na minha caminhada, que é a respeito do que é discípulo, o que de fato a gente entende como discípulo ou a gente definiria como discípulo. E o que ser discípulo afeta em nós? O que ser discípulo de Cristo tem peso na nossa vida? Se eu fosse te perguntar hoje, você se considera um discípulo de Cristo, assim como foi Pedro, Tiago, João? Você ficaria entristecido com o discípulo que você está sendo? Ou você ficaria feliz com o discípulo que você está sendo de Cristo? Então, eu gostaria também de trazer à memória o começo do ano. No começo do ano a gente sempre coloca objetivos, metas e tudo mais na nossa agenda. E essas coisas, muitas delas, às vezes, aqueles que são mais regrados, né, acabam concretizando. Mas vai passando o ano, passando o tempo, e às vezes você chega lá no final do seu ano e você fala: poxa, realmente eu não fiz as coisas que eu coloquei na meta. Mas você sabe de uma coisa? Quando você toma uma decisão, essa decisão ela pode mudar o rumo da sua história. E eu acredito muito nisso, que às vezes Deus coloca algo em nós, no nosso coração, que a gente toma uma decisão e através dessa decisão nós começamos a ser transformados por Deus, porque Ele realmente nos alcança e nós damos liberdade a Ele para que Ele nos transforme. E eu gostaria também de trazer a memória dos irmãos a respeito de discípulo e seguidor. Às vezes a gente está sendo somente um seguidor de Cristo. A gente tem aquele relato na Bíblia da multiplicação, dos milagres, das maravilhas que o Senhor Jesus fez, mas os que estavam realmente com Ele ali diariamente era apenas 12 que compartilhava a vida, compartilhava o caminho, seguia nas pegadas dele, porque o restante estavam ali só para ver as maravilhas, buscar talvez a cura ou outras coisas demais. Então a diferença do discípulo e do seguidor é essa. O seguidor é aquele que gosta de ver resultado. O discípulo ele caminha junto com Cristo para gerar resultado. Então a minha pergunta para iniciar essa mensagem hoje: o que você tem sido no ano de 2022 ou o que você será no ano de 2023? Um discípulo de Cristo ou apenas um seguidor para ver as maravilhas que ele está fazendo? Então eu gostaria de falar com os irmãos a respeito dessa questão de discípulo. Existem alguns fundamentos que nós precisamos saber para que a nossa vida
como discípulos, seja uma vida mais aprofundada com Cristo. E se nós desejamos viver essa vida como discípulo, nós precisamos mergulhar nesse mar, aonde Cristo vai nos transformar, nos revigorar, e às vezes fazer coisa até que nós não gostamos, porque não é a nossa expectativa, mas Ele muda às vezes as nossas decisões, os nossos caminhos, porque a vontade principal é dele e não a nossa. Então a Bíblia nos lembra que os primeiros seguidores de Jesus Cristo foram chamados de cristãos pela primeira vez quando as testemunhas e o testemunho da fé chegaram na cidade de Antioquia. Em Atos, no capítulo 11, tem um verso que simboliza isso, né? Depois, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, o levou para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Antes de serem chamados cristãos nesse relato de Atos, os discípulos eram chamados realmente de discípulos, né? E os seguidores também eram chamados de discípulos de Cristo. E o que era de fato discípulo? O discípulo é um estudante. O discípulo é alguém que se disciplina nos ensinamentos e na prática de outro. E você pode sim ser discípulos de outras pessoas, até porque você às vezes é ensinado lá na sua faculdade, na sua escola, pelos seus professores, e você acaba sendo discípulos deles, porque ele está te ensinando e você está seguindo aquilo, como em outras coisas também. Às vezes a gente adota alguns discípulos na nossa vida, que a gente tem como referência, e acabam transformando a nossa vida profissional, nossa vida em âmbito geral. Mas o foco aqui hoje é realmente no discípulo de Cristo. Então eu vou colocar alguns pontos chaves que vai nos trazer à memória esses fundamentos do discípulo de Cristo. Então, em primeiro lugar, o discípulo, ele ouve Jesus. Não tem como ser discípulo de Jesus sem ouvir as orientações daquele a qual você escolheu para ser o mestre da sua vida. Então, ninguém pode dizer que é um discípulo de um mestre, a menos que esteja pronto para ouvi-lo. E o mundo está cheio de mestres que disputam ouvintes e seguidores. Quantas pessoas você entra na internet, de repente, e vê aquelas pessoas implorando para conquistar seguidores, trabalhando, virando noites para conseguir métodos, para conseguir ouvintes e seguidores. E o que um discípulo de Jesus realmente faz? Quando Jesus fala, o discípulo ouve. Em primeiro lugar, o discípulo se apega a cada palavra do mestre, como se essa palavra fosse o pão para os famintos ou a água para os sedentos. Quando Jesus se reuniu com seus discípulos no Monte da Transfiguração, Deus Pai falou do céu como uma ordem clara. Em Mateus 17:5, ele diz: "Este é meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz", porque as palavras do mestre são palavras de vida, são palavras de transformação. Então, em primeiro lugar, irmãos, você não pode ser cristão e não ouvir Jesus. Seria algo totalmente fora de contexto. Então, a minha pergunta, em primeiro lugar, você tem escutado a voz de Jesus no teu dia a dia? Ou você tem escutado mais a voz daqueles que você acha que são suas referências na sua vida? Eu estava lá no Jovens da Verdade e fiquei 18 dias lá, e lá eu escutei muito a voz de Jesus, né? Porque lá eu falo que, estava pensando comigo, né? Eu acho que eu nunca participei de tanto culto na minha vida como eu participei lá no JV, porque todo dia tinha culto, e os 18 dias, culto de manhã e culto à noite, imagina só, se não voltar crente de lá. Então, a gente ouviu bastante. Na primeira semana, a Semana das Crianças, então tinha teatro, tinha fantoche para as crianças, né, que era a pregação deles, e na outra semana tinha pregação lá para os adolescentes, que era a pregação mesmo com convidados. Então, eu recebi muito a voz de Jesus e aquilo que ele queria me dizer, né? E o que me marcou muito lá no JV
diante de várias situações, foi uma situação muito, assim, que acontece geralmente, só que me transformou bastante, né? Me deu outro olhar, assim, para aquilo que Deus queria para mim lá naquele lugar, na viagem missionária. Que foi na primeira semana, chegaram os kids, né, que são as crianças, e um menino, que eu tava no meu quarto, ele chegou e me perguntou assim: tio, você queria estar aqui ou você veio obrigado? Aí eu olhei para ele e falei assim: não, eu queria sim estar aqui. Para mim, eu considerei como até um desafio, porque eu não lido tanto com criança. A Nanda até fala, né, que eu não sei lidar com criança. Mas eu falei para ele: não, com certeza, eu gostaria muito de estar aqui, e não só quero estar aqui, mas quero ajudar vocês a seguir essa semana. Vai ser uma semana muito intensa. E aí passou os dias, né? Esse menino falou que ele veio porque estava obrigado pelos pais, não queria de jeito nenhum vir, queria ficar jogando videogame em casa, aproveitar as férias dele de outra forma. E simplesmente ele não queria de jeito nenhum estar aqui. Aí eu comecei a observar ele durante os dias e eu percebi que ele estava entrando lá no clima, né, nos pequenos grupos ele interagia bastante, começou a se abrir um pouco mais comigo, a gente começou a conversar e passou os dias, passou a semana, quando chegou no penúltimo dia, que era o jantar do Oscar, que o pessoal ia receber as premiações, aí ele chegou para mim lá num cantinho e falou assim: tio, muito obrigado. Eu falei para você no primeiro dia que eu tinha vindo obrigado pelos meus pais, não queria vir de jeito nenhum, mas esses dias mudaram a minha vida e eu aceitei a Jesus aqui. Então, eu fiquei meio sem chão, né? E ele falou assim: tio, eu quero que você venha em janeiro de novo, porque em janeiro eu vou estar aqui e eu não vou estar obrigado pelos meus pais. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós somos discípulos. E Deus, ele tinha me falado que eu tinha que ir lá, porque Ele queria mostrar para aquelas crianças, para aqueles adolescentes, não só através de mim, mas através dos outros que foram lá, diante das férias que tinha, porque essas pessoas tinham que ter um encontro com Jesus, essas crianças e esses adolescentes. Então eu deixei, durante a semana, eu ouvi a voz de Deus, né, diante do primeiro relato, e daí por diante, Deus foi transformando. Então, em segundo lugar, meus irmãos, um discípulo, ele aprende com Jesus. Ouvir Jesus somente não é suficiente. Imagina só, você ouve, você lê a palavra, mas simplesmente você não aprende aquilo e não coloca em prática. Um discípulo não escuta e depois se afasta, como se as palavras do mestre não tivessem impacto. Quando Jesus chama os seus discípulos, Ele os chama para aprender e também para ouvir. Quando eles vierem, quando os discípulos vieram, né, em Mateus 11, 29, Ele disse: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Então o discípulo, ele é um aprendiz, e as palavras de Cristo carregam peso. Não foi à toa que aquele menino teve a vida transformada, não foi à toa que tudo aconteceu, e se eu fosse contar outros relatos para os irmãos, aí ia ser um descarrego de choro aqui, então eu prefiro contar só esse. Mas as palavras de Cristo carregam peso, meus irmãos. Às vezes a gente leva como algo tão simples, como uma vinda ao culto, como uma vinda à aula de escola dominical,
ou talvez uma confraternização com os amigos, mas Deus nos convida por uma vida de quebrantamento, uma vida de compaixão com o próximo, uma vida de viver Cristo de verdade, viver Cristo abundando na sua vida, sabe? Onde as pessoas te enxergam e vejam, você é diferente. Então, meus irmãos, em João 6, do 67 ao 69, diz: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então, Pedro, nesse momento, ele se quebranta diante do Senhor e fala: Senhor, só você tem as palavras de vida eterna, só você tem as palavras que podem mudar vidas. Nós queremos você, nós queremos aprender contigo, nós queremos caminhar contigo. Então, aprender com Cristo, meus irmãos, é o maior desejo de um discípulo que ama Cristo de verdade. É o fundamento de tudo que ele acredita, e ele recebe com alegria as palavras de seu mestre. Elas são o seu pão diário, elas são como o maná que caía todos os dias e alimentava o povo, supria a necessidade do povo. E essas palavras de Cristo hoje para nós, ela é o nosso pão diário. E por último, irmãos, o discípulo obedece a Jesus. Não adianta nós simplesmente ouvirmos a voz do mestre, aprendermos com o mestre, praticarmos aquilo que o mestre diz, mas ele quer de nós obediência. Ele quer de nós, mesmo se nós pecarmos no nosso dia a dia, ele quer de nós um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração que não negocia, um coração que coloca ele em primeiro lugar. Ninguém pode realmente se chamar discípulo de Jesus se não estiver disposto a obedecê-lo. Porque um discípulo é aquele que realmente escuta e aprende, mas logo colocará em prática o que aprendeu. Então, para o discípulo, a obediência ela não é opcional. Ela não é algo fuleiro. Ela não é algo tipo, depois eu faço. Jesus provou ser digno de toda obediência. Quando, por exemplo, no primeiro milagre de Jesus, a mãe dele chama ele e fala: não temos mais vinho. E Jesus foi lá, obedeceu a mãe dele e fez o milagre através do próprio Pai. Então, colocar os ensinamentos do mestre em prática é o fruto do verdadeiro discipulado. Ou seja, nós ouvimos, nós aprendemos e nós obedecemos, porque ele é o nosso mestre e com ele a gente não negocia. O próprio Jesus declarou em João 14, 21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Repetindo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também os amarei e me manifestarei a ele. Então ame ao Senhor. Se você ama de verdade Cristo Jesus, se você quer tomar essa decisão: Cristo, eu quero ser seu discípulo, eu quero te ouvir, eu quero praticar aquilo que o Senhor nos orienta, eu quero aprender contigo, eu quero caminhar contigo, eu quero te obedecer. Você vai ver, meus irmãos, sua vida vai ser outra. Sua vida será totalmente transformada. Então, o que é um discípulo, afinal? Aquele que ouve, aquele que aprende e obedece a Jesus. Então, finalizando, irmãos, eu gostaria de deixar algumas práticas para nós no nosso dia a dia. A palavra, ela confronta os nossos corações. Ela nos orienta também. E eu faço um desafio aos irmãos. Em primeiro lugar, escute mais a palavra do que as pessoas que falam da palavra.
No nosso mundo tem muitas pessoas falando muitas coisas. Mas escute direto da fonte. Escute direto da fonte. Em segundo lugar, coloque em prática a simplicidade do Evangelho. Às vezes a gente dificulta demais as coisas, brigamos por bobeira. Mas a simplicidade do Evangelho é o quê? Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como a você mesmo. É isso, irmãos. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como a ti mesmo. E em terceiro lugar, obedeça fielmente essa palavra. Não negocie aquilo que é eterno por fatores passageiros. Às vezes a gente cai na cilada, porque a gente não sabe os nossos próximos dias, né? Às vezes a gente negocia, assim, não, eu vou fazer isso aqui, depois eu arrumo. Mas não negocie a eternidade, meus irmãos, por fatores passageiros. Por fim, ser discípulo é confiar em Cristo Jesus. Ser discípulo é ouvir a Cristo. Ser discípulo é aprender com Cristo. E ser discípulo é obedecer a Cristo. Só assim, meus irmãos, seremos como Jesus e faremos Ele conhecido durante o nosso ano. Vamos orar? Senhor Deus, nós te somos gratos, ó Pai, porque o Senhor nos confronta, ó Pai. Mas ao mesmo tempo que o Senhor nos confronta, o Senhor enviou o Teu Filho, ó Pai, para que hoje nós pudéssemos ter um mestre. E esse mestre a qual nós podemos confiar, ó Pai, porque foi o único que te obedeceu até a morte e morte de cruz. Ó Deus, não deixa, Pai, nós sairmos daqui os mesmos, ó Deus. Não nos deixes nós sermos aquilo que fomos em 2022 e ser igualmente em 2023, ó Pai. Nós queremos ser transformados por Ti, ó Deus. E se há alguém aqui, nesse lugar, ó Pai, que deseja essa transformação, ó Pai, que o Senhor habite nesse momento, ó Pai. Que o Senhor dê as ferramentas, ó Pai. Que o Senhor dê o suporte, ó Pai. Independente do que está acontecendo na vida, ó Pai. Nós entregamos as nossas vidas, ó Pai, nas Tuas mãos, porque nós confiamos, porque o Senhor pode fazer muito mais do que ouvimos ou pensamos, e a Tua vontade, Senhor, é única, é perfeita e é agradável, e nós confiamos em Ti, ó Deus. Cuida de nós, ó Pai, entregamos em Tuas mãos o nosso ano e a nossa vida, e que a nossa vida seja uma comprovação, ó Pai, de que Você é real e Você vive em nós, e nós impactaremos pessoas nesse ano, em nome de Jesus. Amém.